Fala, gente linda! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada a você! Aluno do Missão 93 está estudando aqui para se tornar bombeiro militar do Distrito Federal. Vamos nessa? Vamos para a nossa segunda aula do módulo Anatomia e Fisiologia fácil para o CBMDF. Cheio de resumos, cheio de bizus, tá? Um resumão bisurado aqui para você se tornar bombeiro militar. Lembrando que na nossa plataforma também temos o conteúdo completaço do professor Barreto, beleza? Então vamos nessa, sem mais delongas. A Anatomia e Fisiologia tá aí meu Instagram, o Instagram do Missão, nos siga lá e vai ser uma honra te acompanhar neste processo. Vamos falar de sistema esquelético agora, beleza? Veio no edital assim, ó, tanto no de 2011 quanto no concurso de 2016, desta mesma forma, funções de visão anatômica do esqueleto, ossos, crânio, coluna vertebral, articulações. E aí tá o James aqui pra gente, tá bom? Beleza? Tá bonitinho aí. Isso aqui é o aluno depois de estudar, depois da prova. Ele fica desse jeito aí. Estuda até, meu irmão, secar. Fechou? Vamos nessa então. O sistema esquelético, pessoal, ele é composto de ossos e cartilagens que vão constituir, então, o esqueleto humano. Tá? Um conjunto de ossos e cartilagens que vão unir, conectar esses ossos aí, vão formar o esqueleto. Nós temos um total de 206 ossos. Isso é questão, foi questão de prova e pode cair novamente. 206 ossos no corpo humano adulto. A maioria das coisas que a gente trata é levando em consideração o adulto, porque a criança ela tem particularidades específicas, tá? Os ossos do corpo humano são vivos e dinâmicos, por isso que a pessoa, quando quebra um osso, ela é só imobilizar que o próprio organismo vai trabalhar para reconstituir, né, restaurar ali e voltar à normalidade. Foi tudo criado por Deus, tudo perfeito, né? O corpo humano possui, como eu falei aqui, ó, adulto, 206 ossos, grava isso aí. Os ossos também têm vasos sanguíneos que inervam as estruturas ósseas com oxigênio e nutrientes. Nós vamos ver quais são os canais por onde esses vasos sanguíneos, arteríolas e vênulas, então são artérias bem pequenininhas, veias bem pequenininhas que passam por dentro dos ossos através de canais que a gente vai ver daqui a pouquinho para levar nutrientes e oxigenação para os ossos e para dar esta possibilidade de regeneração caso um osso seja fraturado e assim, etc. Beleza? Os órgãos, eles respondem a estímulos. Então, olha só que interessante. O uso, desuso, impacto, compressão, tração vai deixar os ossos mais vivos, mais vitais, mais cheios de energia. Então, por isso você tem que malhar, você tem que correr. Lembrando que o nosso concurso tem TAF, então tem que correr, tem que malhar, não deixa para treinar em cima da hora, senão não dá tempo. Beleza? E aí, ó, a tração muscular estimula os osteoblastos a trabalharem. Que nós vamos ver que os osteoblastos são as células que produzem os componentes da matriz extracelular. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, quanto mais uso de músculos, mais os ossos trabalham, mais o corpo fica vivo. Beleza? Não é só para ficar com um bração desse aqui não, irmão. Ó, é tão grande que nem tá mostrando. Não é só para ficar com um bração desse aqui não. Beleza? Tô mostrando porque eu tenho uma alheia, então tá bem grandão aqui ainda. Então, funções dos nossos ossos, funções do nosso sistema esquelético. Primeira função, sustentação. Pessoal, lembrando, isso aqui tudo vai cair em prova. Tudo cai em prova. Já caiu em prova, por isso que eu trago aqui para vocês. Beleza? Isso aqui é um resumaço aqui, bisurado para você. Primeira função, sustentação, proteção, produção de células sanguíneas, movimentação do corpo e armazenamento de íons, armazenamento de minerais, beleza? Então vamos lá. Os ossos têm função de dar suporte, sustentamento para o nosso corpo, que a gente não cai no chão, né? Então trabalha junto com o sistema muscular, que é uma ação integrada do sistema esquelético mais sistema muscular. Também vai trabalhar para a nossa proteção, tá? A gente tem aqui o exemplo, né? O nosso encéfalo, o cérebro, o cerebelo, protegidos pela calota craniana, pelo conjunto de ossos que a gente tem aqui no crânio,
que vão guardar aí o nosso encéfalo, tá? Além aqui da caixa torácica, né, as costelas que vão proteger os nossos pulmões, o nosso coração, as vértebras protegendo a nossa medula espinhal, beleza? Então vai proteger os órgãos internos e proteger órgãos vitais como o pulmão, o coração e o cérebro. Produção de células sanguíneas, beleza? Produção de células sanguíneas. Então, o nosso sistema esquelético vai alojar a medula óssea, e a medula óssea tem uma função de produção de células sanguíneas, que a gente chama de função hematopoética. Então, é a função de produzir células sanguíneas. Hematopoiese é o nome dado a essa função aqui, ó. Hematopoiese. Tá? Caiu função hematopoética, caiu hematopoiese, significa produção de células sanguíneas. E isso é produzido onde? Na medula óssea, que está dentro dos ossos. Fechou? Movimentação do corpo também é uma ação integrada com o sistema esquelético, tá? Então, a contração muscular traciona os ossos como um sistema de alavancas, tá? E vai produzir movimento em ação integrada do sistema muscular também. E armazenamento de minerais e íons, principalmente cálcio e fósforo. Principalmente cálcio e fósforo, tá? A gente vai necessitar do cálcio, sabe para quê? Que a gente precisa muito, muito de cálcio para a contração muscular. E aí, se falta no músculo, o músculo compra, pede emprestado ou rouba, sei lá, se achar melhor, dos ossos, beleza? E aí, ó, na escassez desses íons, o corpo utiliza os depósitos dos ossos para a reposição na corrente sanguínea. Exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês agora, o cálcio gera contração muscular lá nos sarcômeros, a gente vai ver na aula de sistema muscular. Então, ficam armazenados no interior dos ossos, além de estarem presentes na corrente sanguínea. Então, faltou cálcio lá no músculo para fazer contração, a gente vai roubar ou pegar emprestado lá nos ossos, fechou? E aí a gente tem as células ósseas, tá? E a gente tem, são 3 tipos de células ósseas, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Aqui, beleza? Vamos lá. Os osteoblastos secretam os componentes da matriz extracelular. Secretam os componentes da matriz extracelular, formando ou construindo ossos, tá? Então vai trabalhar no crescimento ósseo, na renovação ou regeneração óssea. São células jovens em constante atividade, sintetizam a região orgânica da matriz óssea e participam da mineralização da matriz óssea. A dica aqui, ó, osteoblasto, B de bota osso, osteoblasto, bota osso. Você vai entender por que eu não dou outro nome, mas eu dou o nome de bota osso. Você vai entender por quê. E os osteoclastos, a única diferença é essa letra C, tá? E o osteoclasto, enquanto o osteoblasto bota osso, o osteoclasto vai comer o osso. Come osso. Eu vou pôr assim, ó, come osso velho. E o osteoblasto bota osso novo. Para ficar bem óbvio para você aí. Tá? Então o osteoclasto vai trabalhar na reabsorção óssea, destruindo o osso velho. São células gigantes que realizam a absorção óssea. Por isso, come osso velho. Reabsorve tecido ósseo e faz o processo de remodelação óssea. Nossos ossos não são quadrados. Pensa um pedreiro construindo aqui uma parede. Tá? Construiu a parede, o quadradão. Aí vem, sabe quem? O osteoblasto é o pedreiro. Construiu a parede. Aí vem o osteoclasto e vai quebrando aqui, ó. Vai quebrando até produzir aqui o ossinho do jeito que é pra ele ficar, ó. Tá? Finge que é isso. É tipo isso que eu tô fazendo com vocês. Então
Eles vão comendo aqui, aí vai sobrar só isso aqui, tá? É como se fosse isso, tá? O osteoblasto construiu a paredona e o osteoclasto foi modelando, quebrando, né? O que não precisava dessa parede até ficar o osso, tá bom? Então eles retiram osso, eles comem osso. E esse processo é um processo de remodelação óssea, é um processo equilibrado do trabalho conjunto entre osteoblasto, bota osso, osteoclasto, come osso. Aqui a imagenzinha para vocês, ó. Quem constrói? Osteoblasto aqui, ó, constrói. Esse bichinho aqui. E o osteoclasto come, tá? Come tecido de osso velho. Beleza? Lembrando, olha aí a dica. Qual letra vem primeiro no alfabeto? B ou C? B de bota, C de come. Então, primeiro, osteoblasto coloca osso novo e o osteoclasto come osso velho. Fechou? Beleza? Bizu demais, hein? E aí temos os osteócitos, que são células amadurecidas. São osteoblastos já maduros, tá? Que eles vão já estar maturados em menor atividade, beleza? E vão também trabalhar na manutenção da matriz óssea. E aqui, exemplos aqui, né, didáticos, microscópicos de um osteoblasto, um osteócito e osteoclasto são células mais amadurecidas, tá bom? E aí, vamos ver como é que é a composição interna dos ossos, tá? Então aqui, ó, tem uma imagenzinha, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Então a gente tem a parte mais rígida, mais sólida, mais externa, tá bom? Ou mais superficial. E dentro a gente tem a parte mais esponjosa ou trabeculada. Só lembrar daquele chocolate soufflé. Já viu? Ou tem um Hershey's aerado. É igualzinho, tá? É isso aqui, ó. Essa parte aqui mais interna. Trabecular. Tá? A parte mais interna é chamada de osso esponjoso. Igual uma esponja mesmo. Tá? E o osso compacto é mais externo, mais superficial, porque é superfície, superficial. Beleza? E aí, ó, a parte esponjosa é onde vai ter a medula óssea vermelha, que vai fazer o quê? A função de hematopoiese, que é o quê? Produção de células sanguíneas, tá? Então vai estar localizada entre as trabéculas ósseas no adulto e fica localizada na região da epífise. Então, epífise é onde tem a parte esponjosa. Vou mostrar para você aqui que é epífise e diáfise aqui agora, tá? E a cavidade medular fica mais central nos ossos longos, é onde se aloja a medula óssea amarela, que ela é inativa. Nas crianças, anteriormente, né, quando a gente era criança, era tudo medula óssea vermelha, produzindo, crescendo, por isso que criança, né, está em constante crescimento. Aí quando chega a fase adulta, fica inativa. Então, o interior dos ossos longos, a parte central ali, vocês vão ver, vai ser composta de medula óssea amarela, tá bom? Que é amarela por causa de gordura, então também trabalha com reserva energética. Quando a gente come um mocotozão, já comeu um caldão de mocotó, irmão? Se tu nunca comer é porque tu é Nutella. Tem que comer um caldinho de mocotó. Esses meninos que ficam adoecendo aí por tudo é porque nunca comeu um mocotózinho na vida, né? Então o mocotó, o caldo de mocotó é que pega o osso e cozinha. Pega o osso e cozinha, cheio de medula óssea amarela. Aquele tutano, o tutano, né? Feito de medula óssea amarela, cheio de gordura, de reserva energética também dos ossos, tá bom? Aqui, ó, como eu falei aqui para vocês. Ó. A medula óssea amarela, composta por gordura, tecido adiposo, não produz células sanguíneas. A produção de células sanguíneas, o sangue não é vermelho, então é só na medula óssea vermelha. E aí, ó, essa região medular aí, da medula óssea amarela, vai estar na diáfise, na parte de dentro, na parte interna. Parte de dentro, parte interna da medula, tá? Então, vamos lá, ó. Essa parte mais externa aqui, ó, a parte mais externa, as duas partes mais externas, a gente vai chamar de externa. É de externo, é de epífise. Externo, epífise.
A que tiver mais próxima à raiz do membro vai ser a proximal. Mais próxima à raiz do membro, proximal. Mais longe, mais distante da raiz do membro, distal. Então aqui a gente tem o húmero, né? O osso do nosso braço. O húmero é o único osso longo que a gente tem aqui no braço, tá? Então vai ter essa epífise e essa epífise. A que está mais próxima à raiz do membro, que é aqui no ombro, a raiz do membro, epífise proximal, epífise distal. Beleza? O fêmur, nosso maior osso do corpo humano, também é um osso longo. O que está mais próximo da cintura vai ser a epífise proximal. O que estiver mais próximo ao joelho ali, mais distante da nossa cintura pélvica, vai ser a epífise distal. Beleza? E a parte interna aqui de dentro, a parte de dentro, parte de dentro, parte de dentro, parte interna, parte de dentro, vai ser o quê? Parte de dentro, parte interna, parte de dentro, diáfise. Olha o bizu, velho. Que bizu, hein? Beleza? E aí essa parte trabecular, onde vai ter a medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha. E qual a função da medula óssea vermelha? Produzir célula sanguínea. Que nome que se dá para isso? Hematopoiese. Hematopoiese. E aqui no meio, vou até mudar de cor para não te confundir, medula óssea amarela aqui internamente. Medula óssea amarela. Tá ok? Aqui, ó. Deixa eu ver se nessa imagem aqui. Aqui, ó. Cavidade medular contém a medula óssea amarela no adulto, aqui na parte da diáfise. Beleza? E na epífise, beleza? Ó, o A de amarelo. Diáfise, amarelo. Parte de dentro, parte interna, diáfise, amarelo. A de amarelo, A de amarelo. E epífise. E na epífise a gente tem a parte mais externa, onde é produzida a medula óssea vermelha, nessa região mais externa, mais trabeculada. Fechou? E aí tem uma outra divisão, que vai separar a epífise da diáfise, que vai ser a metáfise. Cai pouco em prova, tá? O que mais cai é o quê? Epífise e diáfise. Já te deu bizu aí, não tem como errar isso aqui não. E a medula óssea vermelha forma células do sangue, tá? E também as plaquetas que vão ajudar na coagulação sanguínea, tá? Função hematopoética, hematopoiese, já falei para vocês. Hematopoiese. Contida por células reticulares associadas a fibras reticulares. É uma parte importante do sistema circulatório, porque vai produzir células sanguíneas, tá? E é onde vai ser produzido, né? O que são células sanguíneas? São um composto, é uma mistura de hemácias, leucócitos, plaquetas. Hemácias são os glóbulos vermelhos. Vou ficar aqui ao centro da câmera. Glóbulos vermelhos. Os leucócitos são células de defesa, são os glóbulos brancos. Glóbulos brancos. E as plaquetas trabalham na coagulação sanguínea para evitar as hemorragias, né? Pessoas que têm problemas baixa de plaquetas, quando tem dengue, o que a dengue faz? Ataca as plaquetas. E a pessoa pode morrer de hemorragia, né? Combinations, vamos lá. Medula óssea vermelha encontra-se no interior dos ossos longos, aonde? Que região? Na epífise, vermelha, letra E de epífise. E medula óssea amarela, vai ser aonde? Na diáfise. Beleza? Que está na parte de dentro, parte interna. Muito bizu, hein, velho? Muito bizu. E a epífise aqui, ó, é a parte externa dos ossos longos, como eu já expliquei. Fêmur e húmero foi o exemplo que eu dei para vocês. Tá bom? É composta também por células tronco, responsáveis pela produção de células do sangue, que se dividem constantemente para produzir células filhas e que se tornam diferenciadas e assumem funções específicas no organismo. Tá? A medula óssea vermelha também vai conter outras células importantes, como os macrófagos e os adipócitos. Os macrófagos são células responsáveis pela limpeza do tecido ósseo. Elas se inserem em células que têm que ser jogadas fora, tá?
e os adipócitos armazenam gordura, tecido adiposo, gordura, tá? Ela é rica em vasos sanguíneos, assim, só para não ter dúvida, né? A medula óssea vermelha também vai ter reserva energética, além da medula óssea amarela, tá? E a medula óssea vermelha é rica em vasos sanguíneos, tá? Vai facilitar o transporte de nutrientes e oxigênio para as células da medula. O exemplo aí para vocês dessa imagem, ó. Na criança, olha aí como é que funciona. Quase todos os ossos vão ter medula óssea vermelha. E no adulto, não. Tá? Então, quando a gente estuda isso aí, a gente está falando do adulto. Então, aqui, ó. Aqui também vai ter, né? Aqui também vai ter. Aqui também vai ter. Faltou. Né? Aqui vai ter tudo isso aqui. Vai ser cheio, cheio, cheio de... Aqui também a gente vai ter os ossos planos. Também vão ter. Tá? Então, até na cabeça vai estar produzindo células sanguíneas, mas em uma proporção menor. Na criança não, irmão. É tudo, tudão. E aqui no adulto, né? No meio vai ser medula óssea amarela. Né? Aqui no meio, medula óssea amarela. Nos ossos longos, né? Tá bom? Vamos lá. Voltando aqui. Então, ó, observação aqui para vocês. No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha, porque os meninos precisam crescer. Na adulta, a medula óssea vermelha fica restrita aos ossos chatos ou planos do corpo, como exemplo, externo, costelas, ossos do crânio, as vértebras e as epífises do fêmur, do úmero, por exemplo, que são os ossos longos, tá? Nas epífises dos ossos longos. Com o passar dos anos, a medula óssea vermelha presente no fêmur e no úmero se transforma em amarela, como eu pintei aqui para você, tá? A diferença aqui, tá ok? E o que reveste? Qual a camada que reveste os ossos? Os ossos são revestidos por uma membrana, uma película. É uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo denso. Guarda isso aqui, ó. Guarda isso aqui, ó. É uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo denso que envolve os nossos ossos, que é o periósteo, tá? Qual a membrana que envolve os pulmões? A pleura. Qual a membrana que envolve os ossos? Anota, periósteo. Tá, a membrana que envolve os ossos é o membrana que envolve os ossos é o periósteo. Anota isso aí, irmão, que é importante. Essas membranas é importante saber todas. Reveste a superfície externa da diáfise, né? Aqui, ó. O periósteo vai estar bem aqui, ó. Deixa eu pôr outra imagem aqui, ó, que você vai ver melhor. Aqui, ó. Vai ter a cartilagem e embaixo da cartilagem o periósteo, tá? Então aqui o periósteo vai estar revestindo aqui, beleza? Claro que a imagem, né, não é 100%... Mas aqui, ó, como se fosse aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, periósteo aqui, ó. Periósteo aqui envolvendo, revestindo os ossos, tá? Então, reveste as superfícies externas da diáfise, fixa-se por toda a superfície externa do osso, exceto quando tem cartilagem, tá? Quando tiver cartilagem, vai ser só cartilagem. Quando não tiver cartilagem, vai ser o periósteo, tá? Um exemplo de articulação sinovial, tá? Que vai ter aqui, ó. Então, ó, se essa região aqui tiver com cartilagem, não vai ter periósteo, tá? Se essa região tiver cartilagem, não vai ter periósteo, vai ter só cartilagem. Acabou a cartilagem, cartilagem estou pintando de vermelho aqui, vai começar o quê? Vou pôr de azul. Começa aqui o periósteo, tá? Começa aqui o periósteo, fechou? Bora lá então. Então é mais externo, é inervado e vascularizado, é a única parte do corpo com circulação linfática, tá bom? Contém os vasos sanguíneos que nutrem os ossos. A gente vai ver, ó, canais de Volkmann e canal de Harvers. Nós vamos ver isso aqui agora. Lembra que eu falei que os ossos são vivos e são inervados? Chegam até os ossos oxigênio e nutrientes, porque eles se reintegram, né? Quando você fratura um osso, você imobiliza, eles se regeneram através dos canais de Volkmann e Harvers, onde chega nutrientes e oxigenação. Fechou? E aí participa da nutrição dos ossos subjacentes, tá?
E vai possuir osteoblastos, que vão auxiliar no processo de crescimento ósseo na infância e na manutenção e restauração óssea dos ossos dos adultos. Endósteo é mais interno, tá? Aqui nessa imagem vai ter? Não. Assim como a gente tem o periósteo mais externo, mais interno a gente tem o endósteo. Endo é dentro, tá? Então, endo é dentro. Endo, dentro. Então, o endósteo é mais interno, vai ser então localizado no interior da cavidade medular do osso, revestido por tecido conjuntivo, tem um papel importante no processo de remodelação óssea, que é um processo contínuo de formação e reabsorção óssea, e os osteoclastos são encontrados também no endósteo, bem como na superfície óssea do periósteo. Também contém vasos sanguíneos que fornecem nutrientes para o osso e suas células, e nervos que sentem dor e temperatura nos ossos, tá? Então aí, ó, periósteo revestindo o osso externamente e o endósteo, ó, internamente, tá vendo aqui? E aí tem aqui a região esponjosa ou trabecular, que vai ser aonde? Nas epífises. Epífise, e vai ser onde tem medula óssea. Amarela ou vermelha? Amarela ou vermelha? Vermelha. Vermelha. Tá bom? Então aí, ó, coloquei um resuminho para você, ó. Toda a superfície interna dos ossos é revestida por células que em conjunto constituem uma camada denominada endósteo. Com exceção das superfícies articulares, toda a superfície externa dos ossos é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo denominada periósteo. Resumão aí, fechando para vocês esse assunto. Tá bom? Para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco, a irrigação dos ossos. Nós vamos ter os canais de Harvers e os canais de Volkmann. São muito parecidos, a função deles é bem parecida, tá? São estruturas encontradas no tecido ósseo. A diferença é que os canais de Harvers são encontrados no sentido longitudinal, vou mostrar para vocês. São responsáveis por levar sangue e nutrientes aos ossos. São importantes porque permitem que os ossos recebam nutrientes e oxigênio e que os tecidos ósseos sejam removidos quando necessário e desempenham um papel importante na reparação de fraturas, na regeneração do osso aí. E os canais de Volkmann também, o conceito é muito, muito parecido. A única diferença é que eles são perpendiculares aos canais de Harvers. Olha que fácil, vou mostrar para vocês aqui. A única diferença é isso, ó. Um é assim e o outro é assim. Como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou saber? A função é bem parecida, ó. Vou pintar de... Aqui tá azul e vermelho, vou pintar de preto. Ó, desceu aqui, ó. Que letra vai formar, ó? Os dois descendo aqui, não parece qual letra? O H? Canal de Harvers. E o que cruza para formar o H? Ó, Volkmann. Só isso, pessoal. Só isso, ó. Desceu aqui o H, Harvers. Cruzou a linha perpendicularmente, Volkmann. Acho que é com 2 N's. É isso mesmo, 2 N's. Volkmann. Só isso, professor. Só isso, pessoal. Só isso. Tá? Mais outra imagem, dá um pause e observa essa imagem aí. Tá bom? Mesma coisa. Beleza? O esqueleto, ele tem uma divisão, tá? Tem uma divisão que eu vou deixar para o próximo bloco. Beleza? Esqueleto axial, esqueleto apendicular. Vamos trabalhar isso aqui agora e vou deixar para o próximo bloco. Fechou? Vamos nessa. Então, pausa aí, vai lá, levanta, vai ao banheiro, bebe uma água e a gente volta em seguida. Valeu!